Olá pessoal, nessa aula falaremos sobre conjuntos numéricos. O objetivo da aula é entender um pouco o conceito de número, entender o conceito de conjunto numérico e entender quais as operações matemáticas que são possíveis em cada um dos dois conjuntos numéricos que estudaremos. Antes, portanto, vamos falar rapidamente sobre o desenvolvimento da ideia do número. Então, como apareceu essa ideia, o conceito de número? Obviamente, a ideia de número, a ideia do conceito de número está relacionado ao desenvolvimento da sociedade. Uma vez que, necessariamente, quando se vive em grupo, a ideia de quantidade é um assunto que faz parte do cotidiano. O aparecimento de problemas práticos inerentes ao cotidiano, para que sejam resolvidos, precisa de ter a ideia de número, a ideia de quantidade. E, na medida que a sociedade se desenvolve, essas ideias também se desenvolvem. Ou seja, para que a sociedade se desenvolva, necessariamente a matemática também precisa se desenvolver. Atualmente, essa ideia de número, já para a sociedade moderna, já é uma ideia resolvida. Nós temos outros problemas inerentes à matemática atualmente. Cada período histórico tem seus próprios problemas matemáticos. Uma vez que a matemática também é base para o desenvolvimento de outras ciências aplicadas, como a física, a engenharia. Ou seja, para que a sociedade, para que essas outras ciências possam se desenvolver, necessariamente a matemática também precisa se desenvolver. O ser humano, nessa época em questão, ainda era refém do princípio da contagem. E os primeiros registros de números aparecem na China, na Índia, no Egito e na Mesopotâmia, que atualmente é o Iraque. E um dos exemplos, ou dos registros mais conhecidos é o papiro de Ames, que foi encontrado no Egito e que mostram fragmentos da matemática, envolvendo inclusive problemas relacionados à multiplicação. Está aqui o papiro de Ames. E problemas que aparecem nessa época e que estão inclusive relacionados são problemas relacionados à agricultura. Uma vez que essa região ficava entre dois rios, Tigres e Eufrates. Obviamente, um terreno fértil e que a agricultura ali começava a desenvolver. E para que ocorra o desenvolvimento da agricultura, necessariamente isso envolve problemas relacionados a cálculo de áreas para divisões de regiões, por exemplo. A matemática que utilizamos atualmente é uma matemática que tem como base a matemática dos gregos, que obviamente herdou essa matemática do qual nós estamos falando. E os gregos deram um caráter mais geométrico à matemática. Para conhecer um pouco sobre a matemática dos gregos, um dos materiais em que mostra isso com consistência são os elementos de Euclides. Indo direto agora para um dos dois conjuntos a ser estudado nessa aula, que é o conjunto dos números naturais. Então, o conjunto dos números naturais é um conjunto utilizado para representar quantidades inteiras. Nele aparecem os elementos 0, 1, 2, 3, até o infinito. Utilizando a notação matemática atual, esse conjunto é representado n igual e os números 0, 1, 2, 3, 4, até o infinito. Um outro conjunto que nós falaremos nessa aula é o conjunto dos números inteiros. Então veja bem, a ideia dos conjuntos numéricos também aparece quando a sociedade se desenvolve. Uma vez que, se o conjunto dos números naturais tratava apenas de quantidades inteiras e positivas, nem sempre operações feitas entre os números naturais têm como resultado
um número que pertence ao conjunto dos números naturais. Ou seja, se fizermos o cálculo de 4 menos 5, por exemplo, terá como resultado o número menos 1. Esse número menos 1 não pertence ao conjunto dos números naturais, e sim pertence ao conjunto dos números inteiros, que é o conjunto formado pelos números naturais e os seus opostos. Então, no conjunto dos números inteiros aparecem os números positivos e os seus opostos. Então é isso. Até a próxima aula, quando falaremos um pouco mais sobre outros conjuntos numéricos.